Então, bom dia. Então vamos concentrar os pensamentos a Deus, vamos cantar os hinos, depois vamos estudar a palavra de Deus. Vamos lá em Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano é o versículo 12, depois vamos ver, 12, paramos até no versículo 11, no dia desse, né? Vai ser depois Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Mas antes vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo agora, essa manhã, e o sol que está brilhando, e também pela noite que nos deste, o repouso, e pela presença do Espírito Santo em nós, nos iluminando, dando sabedoria para viver aqui neste mundo, dando sabedoria mais para as coisas espirituais, como agradar a Ti. E agradecemos por isso, essa dádiva da salvação eterna. E também pedir em favor, neste momento que estamos iniciando aqui este culto, e que possamos estudar um pouco da Tua Palavra, que ela possa nos edificar, nos alimentar nos nossos corações. Pedindo em favor dos hinos, que vamos louvar a Ti, e também pedindo em favor dos demais irmãos, pedindo em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, e os irmãos em Cristo, e todas as igrejas local que estão reunidas em cada lugar da sua cidade. E as outras demais igrejas também, que estão espalhadas sobre a face da terra, todos os salvos, tudo que prega a Tua palavra. E pedimos em favor dos enfermos, pedimos em favor dos que estão desanimados, pedimos em favor dos governantes, do próximo que vai governar a nação, que possa ter sabedoria, porque se Tu permitir que governe com sabedoria, que não venha prejudicar a pregação do Evangelho e a vida do Teu povo, dos demais que habitam tudo sobre a terra dessa nação, e os estrangeiros e todos. Por Jesus que pedimos e por Lhe agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus? Pátria Celestial. É 483.
que pega outro som, tá? Seja tudo que som maior, outro. Pode escolher um. Se quer a minha posição, estou escolhendo outro tom. Qual? 475. Eu já estava vendo agora, estava comigo, naquele dia eu
versículo 12. A página é 1308. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos orar um pouquinho. Deus Pai, quero pedir a Ti mais uma vez que abençoa nós, a mim, nesse estudo da Tua Palavra aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 a seguir. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que confessamos e pedimos e agradecemos em nome dEle, com perdão de nossos pecados. Amém. Então, prestando bem atenção, ele fala aqui a palavra apta. Apta. A palavra apta, ele fala, porque a palavra de Deus, primeiramente, ela é viva. A palavra do homem não é viva. A palavra do homem, ela não entra no coração, ela não produz vida. A palavra do homem é a palavra rotineira, né? Porque a palavra do homem, o homem é pecador, ele é cheio de falha. A palavra do homem não salva ninguém. Então a palavra dele é viva e eficaz, ela faz efeito. A palavra de Deus, ela faz efeito nos corações das pessoas. Quando as pessoas, recebem a palavra de Deus, ama a palavra de Deus e procura examinar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, aí ela é eficaz. E mais penetrante, olha, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, quer dizer, dois fios, dois cortes, corta dos dois lados, tanto desse lado e pontuda, ela penetra e vai cortando até a divisão da alma e do espírito. Olha, ela é uma espada, mas ela não vai mexer no corpo, é na alma e no espírito, e das juntas e medulas, não do corpo humano, tudo do espírito, da alma. E também apta quer dizer preparada, ela é preparada para fazer algo que satisfaz o Criador de todas as coisas, que é Deus. Mas ela é preparada para discernir os nossos pensamentos, pensamento do homem, e também a intenção, aqui, intenções do coração, tudo que não é a nossa intenção, todo pensamento meu, a palavra de Deus, ela é apta para discernir, ela está preparada para discernir o nosso pensamento. É penetrante porque ela penetra, porque ela chega lá no íntimo do ser humano, do centro ser da pessoa, lá no íntimo, para discernir os pensamentos, intenções, coração. E ela também, ela ativa, vivifica e capacita. Nós somos capacitados pela palavra de Deus. Aquele que não ouve muito a palavra de Deus, ele nunca vai ser preparado para
ser um pregador do Evangelho. Ele não vai ter uma vida preparada. Então ele fala, a palavra de Deus penetra na alma e no espírito. A palavra de Deus é como a espada, ela é afiada dos dois lados. Revela o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. E no versículo 13 ele diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Alguém quer ler 2 Coríntios 5, 10? Pode ler. Olha, então, ela não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Nada. Todas as coisas estão encobertas. Antes, todas as coisas estão nuas. Nuas quer dizer, está despidas. Está sem roupa, vamos dizer, não tem nada que cobre o coração do homem, criatura nenhuma está encoberta e protegida, assim, de toda maneira, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Que lá em 2 Coríntios fala que todos vai comparecer o tribunal de Cristo, para dar conta, apresentar. Achou, João Paulo, não conta aí? Pode ver. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Olha, é nesta vida, por cima do corpo que eles estão vivendo. Porque, como é que fala? Então, importa, o que interessa que todos nós devemos comparecer antes, quer dizer, na frente do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Agora ele fala, ou bem ou mal. Então aqui eu já vi um pastor pregar, fazer uma separação aqui. Não sei se os irmãos já ouviram alguém explicar assim. Aqui está duas classes de pessoas: o crente e o ímpio. Não é. Se prestar bem atenção, em todo o contexto ele está falando para o povo de Deus, para o cristão. Quer dizer que o cristão só faz bem? Não faz bem. O cristão faz por meio do corpo, que ele fala o tribunal de Cristo. Não é o grande trono branco. No tribunal de Cristo, o ímpio não vai apresentar ante o tribunal de Cristo. Ele vai apresentar no grande trono branco. O descrente. Vamos usar uma palavra mais leve, né? Diz que a palavra aí é muito dura, né? O descrente, o que não crê, que não aceitou Jesus. Agora o crente, se ele fazer o bem, ele vai receber o que Deus vai dar para ele. Ele vai ser galardoado, ele vai ter prêmio. Agora, se ele não fazer o mal que ele está falando, não é matar ninguém, não é roubar, não sei, é mal. O apóstolo Paulo mesmo, nós sabemos que ele diz em Romanos capítulo 7, o bem que quero, isso não faço, o mal que não quero, isso eu faço. E tem uma versão que eu falei, isso eu pratico. Agora dizer que o crente faz mais bem que o mal? Às vezes eles fazem o mal pensando que eles estão fazendo bem. É isso que eu ia dizer, muitas vezes eu penso Às vezes o nosso pensamento, nosso coração no meio do vida não está fazendo bem. Fazer o mal é bem mais fácil que fazer o bem. Fazer Fazer o mal é bem mais fácil. o mal, diz São Paulo, fazer o mal é bem mais fácil.
fazer o bem. É difícil fazer o bem. Fazer o bem sempre vai custar alguma coisa. Sempre vai. Por você fazer o bem, vai ter um custo. Ele tem que perder alguma coisa. Às vezes está fazendo o bem e fazer o mal não custa nada. Você faz o mal, você só fala não. Coisa mais fácil falar não. Alguém que fala, você perde a paciência com alguém. Você vai lá fazer um frete para alguém levar alguém, você não tem paciência para esperar eles. É duro isso aí, você vai fazer o bem, vai ter um custo, você tem que ter paciência. Lembra, irmão Paulo? Você foi pessoa que vinha logo e no fim ficou até tarde lá no lugar. Então quer dizer que ela não está fazendo o bem. Agora fazer o mal é fácil, eu não vou pronto. É fácil. Então quer dizer, isso tem uma recompensa de Deus quando nós fazemos o bem. E como fazer o mal não é o inferno que ele vai dar. Uma repreensão é tudo, você perante o juiz, sabe? O juiz do universo. Lá no capítulo 6, né, 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, que as mordomias que a vida cristã leva aqui, nessa vida aqui, não tem galardão. Vai ser cobrado. Então aqui no 14 de Hebreus, capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Se nós já fizemos a nossa confissão de fé, então vamos reter ela firme. Não devemos recuar, como falou nos capítulos atrás. Não vamos recuar. Vamos ficar firmes. Confissão do quê? Confissão de nossos pecados. Cristo atua por nossa parte diante de Deus. Ele está um advogado diante de Deus. Ele está atuando. Porque Ele é o nosso advogado. Ele é um homem, Deus homem, mas também ele teve a natureza nossa, a mesma natureza humana, mas só que perfeito, ele não pecou. E ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Aqui no versículo, ainda daqui versículo, ele ressuscitou, subiu, e o que aconteceu? Ele assentou-se à destra do Pai, de onde ele ministra como nosso grande e sumo eterno sumo sacerdote. No versículo 15 fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nós temos um sacerdote que não possa compadecer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer com as nossas fraquezas. Primeiro, ele foi tentado de todos os lados, Jesus, mas não pecou, sendo homem, assim como Deus. Ele pôde fazer tudo perfeitamente, sem dar uma falha, uma dúvida, um erro sequer. Não falhou em nada. E assim, meus irmãos, como o Pai enviou o seu Filho ao mundo para salvar, ele enviará também o seu Filho. Quando ele enviou o Filho dele para salvar a humanidade, ele saiu do céu invisível e veio, nasceu, se fez carne e nasceu. Teve um corpo. Então, a primeira vez, ele enviou o Filho. Aí o Filho sofreu, equivalente ao inferno, na cruz em nosso lugar. E depois mataram Jesus.
Sepultaram Jesus, acharam que ficaram livres dele. Ele ressuscitou. Então, assim como Deus Pai enviou o Filho, Ele vai enviar o Filho novamente para buscar os que foram salvos por Ele. Então Ele vai vir buscar os que Ele salvaram, que creram nele. Ele que nos salvou. E a vontade preferida de Deus é que preguem a palavra dele. Essa é a vontade preferida de Deus. A permissão preferida de Deus. Porque tem permissão de Deus que não é preferida dele. Então nós devemos ficar tristes. Se nós fazemos algo que não é de acordo com o ensinamento das Escrituras, eu fiz isso, Deus permitiu que eu fiz isso. Mas vamos ver, Deus permitiu, é claro. Nada acontece na face da terra, de todo mundo. Não fala que se tiver, não caia um passarinho do ar sem a permissão de Deus, sem que Ele permita. Então, agora se nós faz uma coisa que é mal, conseguimos fazer porque Ele permitiu. Agora vamos ver, é da vontade preferida dele ou não? Ele permitiu. É a mesma coisa do pai, o chefe de família. Ele não quer que o filho vá em tal lugar, sai. Isso acontece, tem acontecido, acontece nas famílias, acontece muito. Bom, bem, o pai não permite, o filho não vai insistindo, ele deixa aí, não vai. Aí ele permitiu que o filho foi, mas é da vontade dele, não é? Se ele não permitiu, o que ele teria que fazer? Pegar, põe no quarto, tranca a porta com um cadeado, chave lá de fora e a janela lá de fora também. Que na Arca de Noé. Aí ele não vai sair. E uma casa com laje também. Aí o pai não permitiu e agiu para ele não ir. Aí ele não vai. Agora Deus, se ele não deixar ele fazer, ele tem poder, ele precisa fazer ali, ele precisa aprender nós e tudo. Daí não faz, não acontece. Então a vontade preferida de Deus que prega a palavra dele, pois é que ele nunca deixa em nenhuma vez voltar vazia. Pode ir lá em Isaías 51:11, fala que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aí, quando você prega a palavra de Deus, por exemplo, a pessoa não aceitou, mas ela não vai voltar vazia, porque a pessoa ouviu, rejeitou, ela ficou ciente. Fala, E se não se converter, no último dia não vai mudar ele. vai mudar, porque foi pregado. A palavra de Deus é assim. Deixa eu não isso aí. É 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a destinou. Viu só, irmãos? O profeta Isaías disse bem claro, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus ela é criativa. A falou, me apraz. O que é apraz? Prazer. A palavra de Deus, quando você prega para uma pessoa, ela fará o que me apraz, ela fará o que dá prazer em que você pregou. Aí a responsável não está naquele que pregou. Ele não tem, ele pregou. O Espírito Santo usou. O Espírito Santo. Ele mandou dar um recado dele. Ele deu recado. Pior, ele não dá o recado.
Nós muitos cristãos, eles falham com isso. Ele não dá. Quando eu estou perto de algumas pessoas, só se não tem jeito, eu vejo que aí ele não vai cometer, né? Às vezes está num assunto, é difícil você entrar no Evangelho, você fala. Mas eu também quero, conversando assim com você e tal. E essa palavra não desanima. Às vezes nós ficamos, desanima aqui na igreja da fraca. Os irmãos estão desanimando. Não vem visitando, vem pingado. Ontem o Antônio me assou até ontem, fez uma loucura aí, que ia batizar uma marra aí, porque não vem estar falando, tá, os outros não estão ouvindo, não você que está vendo. Falei, você está arriscando ele mais ainda. Ele já corre, está aqui por causa de falar em batismo, ele não quer que fale em batismo. Falou, estou salvo, mas não tem medo de entrar na água. É que a irmã anunciou, né, que vai entrar, o senhor falou que, né, e agora? Eu falei, começou a batismo, tá bom. Então, a proclamação do Evangelho é muito importante, o resultado se obtém quando ele permite. Agora, Deus não permitiu, mas é da vontade preferida de Deus, porque o coração está ouvindo, ele está falando aí. Mas, então Deus não permitiu, mas da vontade dele, preferida dele, não. É que ele viu, que é por ser por amor. Eu rejeitei, eu resisti muito tempo. Eu fui difícil para se converter. Eu reconheço disso. Eu teimava com meus irmãos, minha família. Uma vez tinha um irmão aqui, já morreu, né? Estava na farinheira. Eu vi que ele mudou na balança, pegar a farinha lá e ele queria falar para mim. Mas eu não vi lá, não. Ele não teve coragem de falar para mim. E o irmão Antônio tinha ousadia, falava sem poder. Então, não é todos. Já de propósito já fez isso, né? Para não falar. Agora tem algum que fala mesmo. Então, somente por algum, olha, ela não é dada somente por algum momento especial. Tem que ser um dia especial. Não, é qualquer outro lugar. Mas sim pelo benefício de Deus. Quem beneficia? Primeiro, o ser humano, quem ouve, e Deus. Porque nós fizemos a vontade de Deus. E todos os santos em todas as épocas é para pregar. Então assim será, disse Deus, na boca de Isaías, o Espírito Santo, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu disse. Está com a aberta Isaías? Eu não escrevi o versículo antes, acho que é o 10, fala da chuva. Ele fez uma comparação antes, mas eu não escrevi. Porque Deus manda a chuva na terra. Quero ler, irmão Paulo. 10. É o versículo 10 aí, que abri. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente do semeador, e pão ao que come. Qual é o benefício da chuva? Ele fez a primeira comparação da chuva, pode escrever isso aqui. Se note bem, fala, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá, não volte, não tornam, mas regam a terra. Regam a terra, a palavra dele rega o coração. Dê uma olhadinha, não. Deu uma olhadinha, mas caiu na beira do caminho, talvez, como diz Jesus lá, e a fazem produzir, a chuva faz produzir, e brotar, vai brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então, vejam só, o resultado de pregar o Evangelho. Nós não sabemos, aquele lá não vai se converter, vem a ele. Então ele depois disse no versículo 11, ele fez a comparação. Agora aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar
alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tem o tempo oportuno, não é o tempo nosso, não é? Então ele fala que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Lembrei uma coisa, no parente, a mulher de hoje, a Helena, a filha da Maria Fernanda, agradeceu nós por ela lembrar da mãe dela e visitar ela. Que ela foi no Facebook, falou lá, ela não estava lá, né? Tá bom? Fecha o parente, eu vou te dar aqui. Eu lembrei dele agora. Cheguemos, foi com confiança ao trono da graça. Como é que nós vamos chegar lá? Nós já chegamos aqui na fé, com confiança, nós chegamos na oração. Nós chegamos. Para que possamos agora alcançar misericórdia, mais bênção de Deus. Nós temos que ser ambiciosos pelas bênçãos de Deus. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. No teu tempo. Ajudar em tempo oportuno. O assento do poder divino é ainda a fonte da graça ilimitada. Deus não tem limite. A bondade de Deus não tem limite. A bondade de Deus está estendida a todos que se aproximam dele. Mas precisa aproximar dele. O filho que aproxima bem do pai, ele recebe mais. O filho que está longe, que isola do pai, não, ele tem que estar bem próximo dele. Que aí é o tempo oportuno que ele está dizendo, o tempo oportuno de socorro. Então, tudo feito possível pelo que Jesus fez na cruz. A crucificação de Cristo era central, ela aponta. Se não tivesse, podia ter toda a Bíblia toda escrita. Se não tivesse Jesus Cristo, era como os outros livros, por história, que não tinha ninguém, ia para os céus. Então, o caso aqui, né? A socorro, tudo feito que ele está nos socorrer ao tempo oportuno. O acesso confiante a Deus é um privilégio sacerdotal para aqueles que têm sido salvos. Tem sido salvo, é um privilégio. É um privilégio ter sido salvo. Que mais? Que purificados da contaminação do pecado pelo sacrifício de Jesus. Nós somos salvos. Nós somos purificados. Ele nos purificou. E por isso podem oferecer sacrifício de louvor, de oração, o louvor agradável a Deus, né? Por meio de e mérito do seu próprio Filho, não por mérito nosso. Tudo por Cristo. Sobre o privilégio sacerdotal dos cristãos em Cristo. A misericórdia que ele fala aqui da nossa urgente necessidade. Nós temos urgência da necessidade da misericórdia de Deus, não para Ele nos levar para os céus, para Ele nos guardar aqui nesse mundo. Porque esse mundo aqui está no meio de uma coisa de meio de leões. Só que os leões lá são diferentes, e nós estamos aqui, mas um mundo que vem muitas coisas que oferece, tira o cristão do caminho de Deus. Então a misericórdia do Cristo e o perdão quando caímos na tentação e tentação, e a graça nos traz auxílio oportuno para nos fortalecer, para sairmos da tentação e provocação. Irmãos, aqui, então nós vemos que Deus nos guarda, nos protege da nossa vida aqui. Então nós devemos sempre estar preparados com desejo de servir a Deus, com desejo de não somente ficar, eu sou salvo e tudo assim, ele fica, tá bom, eu não perco a salvação, tá bom, fica tranquilo, não. Então, só para ler o versículo 1 do capítulo 5 para outro dia continuar. Porque todo
sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, a debilidade humana, a nossa debilidade dos homens, refere coisas de Deus, ou os assuntos de Deus. Nós somos muito débeis, né? Precisamos ser maiados nas coisas de Deus, com ânimo nas coisas espirituais, para poder servir a Deus. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Tudo que Deus põe um obreiro, põe um sacerdote, põe um pastor, é em favor dos homens, é a favor da igreja. Se Deus me permitiu, me trouxe aqui, por aqui, é para trabalhar em favor da igreja, a parte espiritual. É procurar nas casas, visitar, animar os irmãos e os visitantes. Então quer dizer isso, construído a favor dos homens. Por isso que Deus coloca alguém, Ele vai preparando. Eu me sinto hoje mais preparado que quando eu comecei 10 anos atrás, no primeiro ano. Embora que estava bem, né, tinha bastante membro, estava bem visitada. Então, e vai tendo a dificuldade, Veio a pandemia, parece que foi um balde de água fria. Eu vejo muitos falar isso. Foi um balde de água fria para aqueles que já estavam meio mornos, né? Pronto, aí não sei se a desculpa é essa. Então, tudo que eles querem dizer, eles dizem a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o sacerdote, oferecia sacrifício pelo pecado da humanidade. O dele, quando eles sacrificavam, matavam um animal, que nem Adão. Começou, o primeiro sacrifício foi Adão e Eva. Adão e Eva sacrificou o primeiro cordeiro, o primeiro animal, para o pecado dele, pelo cobrir o pecado dele. E assim ali veio, repetindo, até chegar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele tira. Jesus tirou os sacrifícios de animais, não tirava. Ele pagava o pecado dele também, do povo dele. E Jesus é o único, porque ele não tinha pecado. Jesus, ele morreu, ele não tinha pecado, ele pagou o pecado da humanidade, mas dele não. E ele subiu aos céus em corpo. Amém? Então vamos louvar a Deus e possamos estar à noite aqui novamente para junto cultuar o santo nome de Deus. Cada dia, cada culto é cada culto. Vamos indo para frente até quando Deus permitir. Crauína agora. 106 cantou hoje? Já não, né? 106? Nem hoje faz tempo que não canta. 106. O pastor falou da frieza espiritual, pastor, mas não adianta, né? A gente tem que lutar, mas é um cumprimento da palavra. Né? Tem que lutar. Né? Amor de Deus esfriará. Não, eu até abri aqui em Timóteo, eu até abri aqui em 2 Timóteo 3 aqui. Nosso tempo de hoje. Aí, ó. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, né? Foge desses também. Não parece que foi escrito hoje isso aí? Por isso. E por prometer iniquidade, amor de muitos esfriará. Também é um certo versículo, né?
Na hora a gente fala, então, a gente vê culpa, pandemia, mas tudo faz parte, mas nós estamos no fim do tempo e a onde muitos esfriaram. Aqui fala os homens, escrevam também, né? Mas nós, Deus não acontece isso conosco. Está falando para ele, poste dessas coisas. É para fugir, então. Não é brincadeira mais disso aí, então. A gente fala na hora, botar na mão, que mais está gravando, já viu o pessoal, já sabe, né? Então, hino 106.